Olá, eu sou José Luquete e hoje estamos vivendo um dia histórico. Acontece e lança esse espaço para debater temas de interesse dos brasileiros no exterior ou aqueles que têm os olhos voltados para a Flórida. Não há números confiáveis. Estima-se que sejam 3,5 milhões de brasileiros fora do país. Os Estados Unidos são o principal destino. Depois vem o Japão, Portugal, Itália e Espanha. Os dois fatores que levam as pessoas a deixarem o país são aspectos econômicos e segurança. Até a década passada, o Brasil estava entre os 10 países que mais enviaram migrantes não autorizados para os Estados Unidos. Para debater o tema, me acompanham nessa bancada virtual a jornalista Cris Delboni, direto de Miami, e a também jornalista do Miami Herald, Adriana Brasileiro. Os nossos convidados são dois especialistas em legislação imigratória nos Estados Unidos, a advogada Jânia Braswell e o advogado Alexandre Piquet. Muito obrigado a todos pela presença e eu começo com uma pergunta para a Jânia. Jânia, o Biden, presidente eleito, traz alguma esperança de mudança na política migratória nos Estados Unidos? Qual a sua opinião? Bom dia a todos, é um prazer aqui estar com todos vocês, jornalistas, grandes jornalistas. Sem dúvida, esperamos que não seja apenas uma conversa de político, mas se de fato o que está sendo ofertado no website como agenda do presidente Biden, nós, advogados de imigração e os imigrantes de todo o mundo, vamos estar muito felizes. O brasileiro, na sua visão, é visto com desconfiança para o governo americano? A gente tem esse aspecto negativo para o governo americano? Qual a sua opinião? O brasileiro, sem dúvida, o número de brasileiros aumentou significantemente nos Estados Unidos. Mas eu acredito que o povo brasileiro não é visto com esse aspecto negativo em nenhum lugar do mundo. Nós somos bem-vindos em até mesmo países que não estariam recebendo, por exemplo, americanos. E, sem dúvida, nós temos experimentado uma leva de imigração de brasileiros com educação altíssima, empresários. O nosso escritório trabalha muito com empresários e, na verdade, isso tem trazido mais credibilidade ao povo brasileiro do que detrimento, de uma maneira geral. Doutora Jânia, a senhora, e estendo depois a pergunta para o doutor Alexandre Piquet, bem-vindos não somos, né? Ultimamente não somos bem-vindos nesse país. E há alguns meses, com a pandemia, somos barrados de entrar nesse país, né? Então, enquanto Miami era o quintal, literalmente o quintal do brasileiro nos Estados Unidos, hoje a gente é impedido de entrar, muitos nas suas casas compradas aqui, né? Então, está havendo, de alguma forma, talvez um retrocesso social e migratório. Como é que vai ser o impacto desse bloqueio, desse impedimento dos brasileiros turistas entrarem por tantos meses e continuamos sem saber há quanto mais tempo, né? Ótimo ponto, Cris. Sim, não somente os brasileiros, mas 13 outros países, né? Temos usado os Estados Unidos, né? A Casa Branca tem usado, sem dúvida, a pandemia como uma forma de barrar essas nações, mas uma das grandes promessas que estamos esperando é que, de fato, se a presidência do Biden for confirmada, a primeira promessa é exatamente acabar com esse travel ban para brasileiros e vamos, sim, novamente poder entrar nos Estados Unidos. E há promessas de que isso vai aconteça até mesmo em janeiro. Então, a esperança existe e é breve. Então, eu queria só pedir um pouco mais de detalhes sobre essa situação para o Alexandre Piquet. Quer dizer, até janeiro, quais são as estratégias dos brasileiros para poderem entrar aqui nos Estados Unidos? Bom dia, pessoal. Luquete, Cris, Adriana e digníssima colega Jânia, que inclusive faço dela as minhas palavras,
tudo que você falou, e agora eu concordo em número, gênero e grau. Acho que a situação é essa mesmo. Em relação a essa medida de proibir viajantes que vêm do Brasil, não só do Brasil, mas de mais de 10 países, como a Jânia falou, países da Europa, enfim. É uma medida que a gente chama medida sanitária para conter o aumento do contágio. Não teve cunho retaliatório nem imigratório. Esta medida, ela foi implementada no pico da pandemia e, juntamente com ela, o decreto, ele menciona algumas exceções. As exceções são parentesco direto com residentes permanentes ou cidadãos americanos, então, cônjuges, irmãos, filhos, pais, ou 3 situações específicas onde o requerente pode se dirigir ao consulado, posto consular fora dos Estados Unidos, no seu país, que são tratamento médico de urgência, funeral ou reunião de interesse nacional. Uma reunião, por exemplo, com o chefe de Estado aqui, ou com algum governante, sobre algum assunto que não seja simplesmente uma empreitada privada. Isto tem realmente desmantelou aí todo o sistema normal dos brasileiros de virem passar férias, mas é temporário e a gente também está otimista de que isso deve terminar em breve. Alexandre, a gente tem tido... Desculpa, Cris. Alexandre, a gente tem tido medidas alternativas. Então, a gente tem visto brasileiros fazerem quarentena em países de fronteiras abertas para ambos os países e conseguirem entrar nos Estados Unidos. Você e a Jânia têm visto alguma dificuldade nisso em relação à entrada desses brasileiros depois de fazer a quarentena? Parece que agora não há mais necessidade deles passarem pelo CDC. Eles entram mesmo via imigração, se a documentação estiver correta, eles conseguem entrar nos Estados Unidos. Isso está acontecendo regularmente, pelo que vocês estão avaliando, ou não? Existe algum tipo de restrição que é imposta mesmo para aqueles que seguem essa quarentena em países com fronteiras abertas para ambas as nações? Quer falar, Jana? Posso falar, sem dúvida. Sim, isso começou como um experimento, né? Começou como um experimento, então, pessoas que foram ao México, San Martin, e fizeram a quarentena de 14 dias e conseguiram entrar. A gente tem clientes que entraram com visto de turista e outros com outros vistos. Mas existe, principalmente se estiver vindo do Canadá, e você alegar na fronteira que você está vindo apenas para fins de turismo, você vai encontrar dificuldades, sobretudo se for uma fronteira terrestre. Mas a fronteira aérea, se não for basicamente para turismo via Canadá, ainda é uma opção, mas o México, sem dúvida, é a opção número 1. As pessoas têm ficado 14 dias no México. Agora, existe uma dica que nós recebemos, inclusive, do EILA, que é o American Immigration Lawyers Association, a Associação dos Advogados de Imigração nos Estados Unidos. Não compre sua passagem, quando você sair do Brasil, não compre sua passagem do México para os Estados Unidos. Faça primeiro sua quarentena no México, depois compre sua passagem. Porque, sobretudo, aqueles clientes que tinham ESTA, o ESTA é aquela autorização de viagem temporária para quem tem um passaporte europeu, e outros passaportes, não somente europeus. Para esses clientes que compraram a passagem antes de sair dos seus países, tiveram seus ESTAs cancelados e tivemos que resolver situações desse gênero. Então, se você tem intento de entrar nos Estados Unidos com o teu visto B1, B2 ou até mesmo ESTA, fazendo quarentena no México, compre a passagem depois dos 14 dias de quarentena. E acrescentando também o fato de que quando o viajante, né, ele, na hora de embarcar no país onde ele estiver fazendo a quarentena, o oficial, eles comunicam com o oficial do CBP, do Customs and Border Protection, aqui nos Estados Unidos, e já naquele momento dão um ok para aquele viajante, antes de embarcar,
ser aprovada a entrada aqui nos Estados Unidos. Por isso que também, nesta entrada aérea, o índice de problemas é menor, porque eles não gostariam de ter um mundo de gente chegando e, de repente, não pode entrar, e aí tem que colocar essas pessoas nos aviões de volta. Essa triagem é feita no embarque, né? A gente, conversei ontem com uma cliente, inclusive, que estava dentro do avião, um agente do CBP veio e falou: deixa eu tirar a cópia, me empresta seu passaporte, que eu preciso verificar. Ele estava fazendo ainda a triagem, a verificação, com ela já embarcada. E depois voltaram e falaram, ok. Por isso que vamos dizer assim, a opção, obviamente, da quarentena, muitas vezes ela é incômoda, passar 14 dias num país onde você não teria interesse de ficar tanto tempo, mas você está cumprindo com os requerimentos do travel ban, que, de novo, simplesmente sanitários. Então, mostra que não é nada contra os brasileiros, e sim uma questão de índice de contágio em alguns países. Eu tenho uma curiosidade que eu ia perguntar, que o senhor falou sobre a questão sanitária. Agora, no mundo, né, na diplomacia, na imigração, sempre houve a reciprocidade, né? Então, se não precisa de visto para o Brasil, também não precisa para os Estados Unidos. Se está aberto para o Brasil, está aberto para os Estados Unidos. O que está acontecendo com esses governos que não está mais havendo a reciprocidade e parece que o presidente Bolsonaro abre as pernas e o presidente Trump continua implementando regras que acabam sendo contra nós, por questão sanitária ou não, a gente está sofrendo o impacto da falta de reciprocidade, ou não? Sim, a reciprocidade normalmente ocorre nos casos de matéria econômica e, como você disse, diplomática. Na pandemia, acabou que os governos, até porque isso foi um fato inusitado na história do mundo, a gente observou que os governos tomaram decisões desconexas e não necessariamente amparadas em uma reciprocidade automática. Então, desculpe interrompê-lo, mas se é uma questão sanitária e a gente está com mais casos nos Estados Unidos que no Brasil, só que a gente abriu as portas para os americanos no Brasil, isso não faz o menor sentido, faz? De novo, é uma decisão, né, de cada chefe de Estado, mas a gente tem visto, só em termos de, comparativamente falando, que os países, vamos dizer assim, não necessariamente estão seguindo uma regra de reciprocidade, como seguem com imigração, com tempo de estadia para visto de imigrante. As regras têm sido baseadas no seu próprio, por exemplo, ministro da Saúde, ou o equivalente em cada país, para decidir essas questões e o impacto econômico. Então, não foi realmente baseado em reciprocidade. Sendo justo ou injusto, não é um fator aí que a gente observou nessa medida. Eu queria sair um pouco dessa visão mais de curto prazo, que a gente está comentando esses temas que, ao que tudo indica, vão mudar para melhor, né, na presidência do Joe Biden. Eu queria olhar como a pandemia e as mudanças profundas na economia aqui nos Estados Unidos e no mundo tem afetado a decisão de investimento por parte de brasileiros. Porque um tema que me interessa muito é o investimento por brasileiros aqui na Flórida, não só no setor imobiliário, mas também em outros setores, né? A gente viu nos últimos anos um novo perfil de brasileiro vindo para cá, né? Não era só o brasileiro de altíssimo rendimento, né? De super ricos. Você começou a ver empresários, né? Com empresas de menor porte vendendo seus negócios no Brasil, vindo para cá. Então, uma coisa que a Jânia estava falando, né? O brasileiro mudou de perfil, né, nos últimos anos. Aí veio essa pandemia e a economia do país parou, né? Muita gente perdeu o emprego, muitos negócios fechando. Como que isso impactou o investimento brasileiro aqui? Vocês têm contato
direto com essas pessoas, né? Através do trabalho que vocês fazem aqui. Então, como é que é? O que vocês estão observando? O que mudou? Né? E depois eu vou querer também perguntar o que vocês estão vendo para o futuro, para esse primeiro ano de governo Biden, para a recuperação econômica. O que a gente pode ver? Né? Como isso está afetando o brasileiro aqui? Complementando a pergunta da Adriana, queria que vocês abordassem também se o impacto do câmbio afetou nisso, porque o impacto do câmbio foi bem significativo e deve continuar sendo. Ladies first. Obrigada, Alexandre. Bem, ótimo. Sem dúvida, eu acho que essa esperança a curto prazo ela existe, da reabertura das fronteiras. Eu concordo que faltou reciprocidade, mas, Cris, parece que você pediu, só voltando um pouquinho. Tem uma portaria que saiu agora, dia 12, o presidente Bolsonaro fechou as suas fronteiras para os estrangeiros. Então, veja só, agora tem reciprocidade, mas no sentido negativo, né? Sem dúvida. Mas, bem, eu li as propostas de governo de imigração, tanto do presidente Trump quanto do ex-vice-presidente Biden, e sem dúvida, o que eu vejo aqui do presidente Biden a longo prazo é algo muito bom. E tocando no assunto dos investidores, Adriana, é impressionante porque ontem mesmo eu estava conversando, tanto eu quanto a minha sócia, também a Adriana, sobre isso com um cliente em potencial que tem quase 10 milhões de dólares investidos em apartamentos de férias nos Estados Unidos, obras de artes, e ele não está podendo vir para os Estados Unidos, né? Então, ele perdeu essa liberdade de ir e vir. Então, por que ele nos buscou? Porque ele queria, Jane, eu quero um jeito de ter essa liberdade de entrar e sair dos Estados Unidos, mas eu não quero um green card, que seria a residência permanente, nem cidadania, porque é uma pessoa com muitos bens no exterior e não queria estar sujeita a essa questão da tributação, esse planejamento tributário. Então, tem pessoas, sim, nos procurando, querendo sair do visto de turista e ter algo que dê mais liberdade. Já outros têm, de fato, freado ou pelo menos adiado essa decisão de fazer um investimento de milhões de dólares aqui nos Estados Unidos devido a essa incerteza, essa insegurança. Eu tenho muito contatos com os corretores, que são pessoas que sempre nos enviam muitos clientes, e uma dos testemunhos que eu tenho ouvido é que o mercado interno imobiliário tem crescido significantemente, sobretudo em busca de as pessoas que têm buscado casas, né, nas regiões de Pinecrest, Miami, Coral Gables, por causa dessa pandemia. Eu acredito que com a confirmação da presidência do Joe Biden, sem dúvida, os brasileiros vão voltar a poder entrar e sair, e até mesmo porque existem algumas medidas que há promessa de serem implementadas, como, por exemplo, o aumento dos vistos de trabalho, o H-1B, que hoje são apenas 65 mil vistos para quem tem graduação e 20 mil para quem tem mestrado nos Estados Unidos. E essa é uma porta de entrada muito boa para pessoas que vão ocupar profissões especializadas aqui. Para aqueles que são estudantes nos Estados Unidos, há uma proposta também pela agenda do Joe Biden, que pessoas que fizerem PhD nos Estados Unidos terão automaticamente direito a um green card. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. Uma outra coisa que a gente tem torcido há muito tempo que acontecesse, e a gente tinha esperança que acontecesse na presidência do Barack Obama, mas não aconteceu, é a anistia. Hoje são basicamente 11 milhões de indocumentados, né, nos Estados Unidos, e a anistia não é algo automático, todo mundo virou americano ou virou residente permanente. São pessoas que, de alguma forma, elas se qualificariam para um green card, ou via trabalho, ou via família, e a única coisa que as impede seria a presença ilegal nos Estados Unidos. Isso aconteceu na época do Clinton, em 2001. Alguns meses atrás, eu tive um cliente no meu escritório que ainda qualificava para essa anistia, a tão conhecida 245I, eu fiquei surpresa. Então, a gente ainda, hoje em dia, encontra casos raros, mas a gente tem esperado que isso aconteça novamente.
e, sobretudo, de pessoas que estão aqui fazendo bem, trabalhando, e porque a própria IRS já documentou numa pesquisa de 2015 que 4,4 milhões de pessoas sem Social Security fizeram suas declarações de imposto de renda, são 23,6 bilhões de dólares de pessoas sem imposto de renda, então são pessoas de bem, trabalhando, pagando imposto de renda, sem crimes, são para essas pessoas que têm um jeito, um caminho de se legalizarem que a anistia tem sido falada. Desculpa, Gênia, você citou um exemplo no começo para grandes investidores que não desejam o green card e querem uma regularização. Para esses investidores, qual é a opção de visto? B1, B2 ou tem uma outra alternativa? Esses que não querem o green card. E a pessoa, por exemplo, com quem eu falei ontem, é uma pessoa que faz muito trading com os Estados Unidos, um trading substancial, bem substancial mesmo. Então, quando você faz bastante trading com os Estados Unidos e você tem cidadania de um país de tratado, o Brasil não tem, a gente pode optar pelo visto E1. Foi o que nós conversamos ontem, o visto E1. Mas existem outras opções e mesmo que você não faça trading, vários brasileiros têm aí uma cidadania dupla que qualificaria como Argentina, italiana, Espanha, França, seria o E2, né? O E2 é você abre um negócio aqui nos Estados Unidos, a lei não fala do valor mínimo do negócio, apenas fala que teria que ser um investimento substancial. Os advogados variam em relação a recomendações, mas normalmente a maioria recomenda entre 100 a 150 mil dólares de investimento, dependendo do tipo de negócio que você vai investir. Você monta um negócio para fomentar a economia dos Estados Unidos, gera emprego, um negócio que seja suficiente para sair do que a gente chama de marginalidade, ou seja, gerar lucro, né? Gerar lucro, prova a origem do dinheiro, uma origem lícita, um caminho lícito, e esse é um caminho de obter um visto de trabalho. Essa pessoa vai tocar esse negócio aqui, pode ficar indo e voltando com liberdade. Legal. Se o Alexandre Piquet pudesse comentar, então, um pouquinho sobre a questão do câmbio, porque eu acho que isso sem dúvida, um problema para qualquer brasileiro que esteja pensando em vir para cá, tanto o grande empresário quanto aquele que, de repente, planeja obter um visto de estudante, né, para depois mudar de status. Como é que isso está afetando o Piquet? Sim, eu concordo com essa visão aí do investidor que vem, por exemplo, investir em imóveis. Obviamente, o investimento ele fica prejudicado. Porém, a gente também tem a outra visão. Uma parte da nossa prática no escritório é imigração, 1/3 do escritório. Eu comecei com isso há 20 anos atrás, mas os outros 2/3 a gente também faz o direito imobiliário, quer dizer, somos title company, fazemos transações, escriturações, compra e venda. Então, a gente tem visto muito movimento de refinanciamento dessas propriedades para, então, tirar um cashback, que a gente chama, né, um valor em dólar da propriedade, e com isso, então, deixar uma reserva aqui para bancar os próprios custos da propriedade, ou até mesmo devolver isso, remeter isso para o Brasil, com um dólar, uma cotação favorável, né, vezes 5,5, e aí isso ser revertido para outros investimentos no Brasil. A gente tem visto bastante esse movimento. Não tanto realmente o cliente, aquele brasileiro que vinha com dólar a 1,5 para comprar casa de férias, ou investir em casas de férias para, de repente, alugar, mas o outro, vamos dizer assim, o terceiro componente da nossa prática é o direito que a gente pratica empresarial, e isso envolve a abertura de empresas operacionais, tanto domésticas quanto offshores, para quem quer fazer negócio nos Estados Unidos. E isso tem tido um aumento, uma crescente, porque quando o dólar sobe, afugenta de repente o cara que vem comprar um apartamento de férias. Mas ele quer exportar o produto dele ou o serviço dele para os Estados Unidos, com a moeda forte. Então, mesmo que ele não tenha intenção, num primeiro momento, de migrar, e não esteja em condição ou não queira investir para ter um imóvel, uma segunda casa aqui, ele quer trazer o business dele para cá. É o momento do dólar alto, onde o exportador, mas não só o exportador de commodities, de milho, de soja, vamos dizer, o exportador de serviço, de
de produtos, ele quer estar com o pé aqui. Então, a gente tem visto esse movimento crescente, justamente mesmo com pandemia e com alta do dólar, justamente para colocar um pé aqui, montar uma empresa. O sócio não precisa de ter um especial para abrir uma empresa aqui. Então, ele monta essa empresa e ele exporta o produto ou serviço para cá com uma cotação alta. Desculpa, Luquete. Sem problema. Completando essa questão, no outro lado, nós temos os brasileiros que mandaram seus filhos estudar nos Estados Unidos. Hoje, normalmente, filhos de classe média alta, estes jovens estão nos Estados Unidos, muitas vezes em situação não irregular, porque com vistos válidos, mas sem poder voltar ao Brasil por causa da crise sanitária, com consulados fechados e um dólar nesse patamar de entre 5 e 6. Como que você está vendo os seus clientes? Você deve ter percepção muito mais acurada do que nós com relação a esses clientes que estão se deparando com essas adversidades. O que você tem a dizer sobre isso, sobre essa sua percepção com seus clientes? Realmente pesa, né, Luquete? Imagina que se você, de novo, né, não contando aí com o topo 0,5% da população, que obviamente tem recurso para aguentar essas oscilações, mas aquela família, a gente vê muito pais que, de repente, são profissionais liberais, são pessoas de classe média alta, mas que trabalham, ou seja, precisam trabalhar para manter o seu estilo de vida, que fizeram planos para o filho, então, poder vir estudar nos Estados Unidos, estão pagando uma faculdade aqui, que como estudante internacional não tem nenhum tipo de subsídio, nem de desconto, ou seja, é uma mensalidade cara, e aí, de repente, essa mensalidade hoje pode estar algo em torno aí de R$30 mil, por exemplo, para um aluno, dependendo da faculdade. Pesa, sim, mais o fato da entrada, da proibição da entrada. Então, tem muitos alunos, ou pelo menos tem muitas famílias que estão adiando esses planos ou até interrompendo esses planos para que, até que a coisa se normalize, o câmbio ou a situação do Covid. Já outras famílias de clientes que a gente tem conversado estão fazendo o contrário. Retornaram para o Brasil, justamente porque todos os custos aqui estavam pesados, e simplesmente mantiveram o vínculo do aluno, né, do filho ou da filha ou dos filhos, com a escola aqui online. Ou seja, o único custo que restou, a gente conversa, isso tem sido uma frequente, fala, olha, para bancar tudo aí estava pesado, a família inteira. Então, a gente voltou para o Brasil, mas meu filho, minha filha continuam fazendo a escola aí online, né? Que era, vamos dizer assim, a solução, pelo menos em relação à questão de viagem. Ainda existe o custo, mas não precisa estar viajando e tendo que fazer quarentena cada vez que entra e sai para passar férias ou passar final de ano com a família. Eu queria acrescentar uma pergunta em relação ao visto de estudante, que não são só jovens que estão usando do visto estudante para realmente vir estudar aqui, né? Eu tenho visto grandes empresários com visto de estudante, quer dizer, se tornou uma espécie de, eu diria, artimanha imigratória. Vocês aconselham o visto de estudante? Eu queria só fazer uma intervenção rápida, eu queria ouvir a Jânia sobre esse assunto, e depois, na sequência, o Alexandre, e queria pedir que vocês fossem cirúrgicos nessa resposta, porque o nosso tempo está se esgotando. Jânia, por favor. Em relação a essa crise, de fato, eu concordo com o Alexandre, é bem difícil, a gente lamenta ver a situação das famílias, e muitas têm feito exatamente isso, voltado para o Brasil, ou deixado apenas o estudante aqui, porque, de fato, tem sido difícil, mas a gente acredita que isso vai mudar, em breve, né? Agora, em relação a empresários e estudantes, eu também, Cris, o que muitas vezes a gente percebe é que a pessoa tem intento de ter algum visto de trabalho, ou até mesmo residência permanente nos Estados Unidos, mas ela tem uma vida de sucesso no seu país e ela quer testar as águas primeiro. Então, eles vêm, estudam inglês, ou faz um mestrado, ou faz um doutorado, para ver se de fato tem esse interesse. Então, quando eles entram, eles não estão cometendo o problema do intento duplo, né? Porque, de fato, eles estão apenas estudando para
refrescar as águas. E é bem comum, sim, bem comum ver grandes empresários ou suas esposas, né, estudando aqui nos Estados Unidos. Alexandre, essa renovação sistemática do visto de estudante pode trazer problema para o brasileiro? Sim. Inclusive, uma das propostas que estavam aí na mesa para o governo atual era que o visto de estudante ele não teria mais o que a gente chama de duration of status, ou seja, ele vale enquanto você estiver estudando, independente para o resto da vida. Ele teria uma duração fixa, limitada pela vida do visto, ou seja, o visto L1, você pode ir renovando até um máximo de 7 anos. Visto H1B, você pode fazer a renovação máximo de 6 anos. A proposta seria implementar isso para o visto de estudante também. Olha, o visto de estudante, você veio fazer faculdade, ele vai ter uma duração máxima de 4 anos, então. A duração do curso, por exemplo. Isso afetaria bastante essas famílias que vêm para cá e estão todos debaixo do guarda-chuva de um visto de estudante, um F1 na família, por exemplo, o marido ou a esposa estudando inglês e todo mundo de F2 embaixo. Realmente, a intenção, se for somente estudar e voltar para o país de origem, ok, o estudante serve para isso, mas a maioria que pretende ficar aqui permanentemente deveria, mais do que nunca agora, buscar uma solução mais permanente em termos de um visto de trabalho ou até mesmo uma petição imigrante. Bom, o tema é extenso, assim como é complexa a legislação norte-americana. Queria agradecer muito aos nossos convidados, Alexandre Piquet e Jane Abraço. Esse debate foi muito esclarecedor dentro do nosso tempo, que é limitado. Agradeço também às minhas colegas Cris Delboni e Adriana Brasileiro. E voltamos com o Acontece em Debate numa próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado a todos.